Então vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 128. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, congregados em adoração a Ti, ó Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, nós lemos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito que inspirou os escritores sagrados possa iluminar o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, Pai, e que sejamos, ó Deus, pela exposição das escrituras sagradas, transformados, Senhor, nosso ser, para que venhamos adorar ao Senhor, viver uma vida reta diante de Ti, Senhor, para que sejamos pessoas piedosas que andem nos Teus caminhos, Senhor. Para isso, habilita-nos, ó Deus. É o que nós pedimos, no nome santo do Teu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse Salmo 128 é um dos 15 salmos que compõem os cânticos de romagem. Então, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, é considerado esses os salmos, os cânticos de romagem, ou algumas traduções traz como cânticos de degraus, ou outras trazem como cânticos de peregrinação. E acredita-se que esses salmos, os comentaristas da palavra de Deus dizem que esses salmos eram cantados naquelas caravanas que se faziam até Jerusalém. Então o povo que saía da sua cidade, como um território extenso ali de Israel, saía da sua cidade e ia adorar o Senhor na cidade de Jerusalém e cantavam estes salmos. Esses salmos bastante importantes, porque sempre tem como tema, a figura ali apresentada, a cidade de Jerusalém. Então era uma alegria para o povo sair da sua terra, do seu lugar onde vivia, para ir adorar ao Senhor lá em Jerusalém, porque lá estava o templo do Senhor. Imagina a felicidade daquelas pessoas que se juntavam em caravanas, algumas com seus familiares, e iam até a casa do Senhor. Algumas vezes enfrentavam perigos, porque eu acredito que você sair em caravanas assim, não teriam os transportes, o meio de transportes que temos hoje em dia. Então alguns trechos poderiam ser perigosos, mas eles iam alegremente cantando estes salmos. Só para imaginar, o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do povo de Deus, o povo da aliança do Senhor, em adorar ao Senhor lá na cidade de Jerusalém. Ali o lugar onde o Senhor escolheu para que fosse realizado o seu culto. Ali que as pessoas iam também levando os mantimentos, as suas ofertas, os seus dízimos para apresentar ao Senhor. E nós vemos também alguns salmos também que vai apresentando, por exemplo, no Salmo 126, no Salmo 125, imagine aquela caravana seguindo ali em direção a Jerusalém, quando lá de longe começa a ver o monte do Senhor, onde está o templo do Senhor, e a alegria daquele povo de ver ali o templo do Senhor, e já dizia, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Então já começa a fazer a comparação do monte com a pessoa que crê no Senhor. O outro salmo também, se aproximando logo da cidade de Jerusalém, seria os que habitam
a ti que habita nos céus, eu elevo os meus olhos. É um salmo da pessoa já humildemente caminhando em direção à cidade do Senhor. E o Salmo 121 também, que apresenta ali: elevo os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Então esses salmos, todos eles apresentando ali, tendo como o foco ali a cidade de Jerusalém, salmos pedindo a bênção do Senhor, paz para a cidade de Jerusalém. E esse Salmo 28, que vem mostrar o salmo de um pai de família, de uma família que teme ao Senhor. Inicia o salmo dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Acredita-se que esse seja o tema principal do salmo, e todo o restante seria um comentário desse tema principal desse salmo. Então, o texto vai dizendo que bem-aventurado, feliz é essa pessoa que teme ao Senhor. Muitas vezes nós falamos, exortamos para que se venha a temer ao Senhor. As crianças aprendem na escola dominical que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que vem a esse ser temer ao Senhor? Temer ao Senhor, meus irmãos, é mais do que sentir um medo, é ter uma reverência de alguém como um filho a um pai e andar nos caminhos do Senhor. Voltando ao texto lá de Deuteronômio, no capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e os guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Então o Senhor dá essas leis, esses estatutos, esses mandamentos para que o povo venha temer ao Senhor. Isso não se estende somente, fica somente no homem que recebe, mas eles estendem aos seus filhos, como ensino daquilo que ele recebeu do Senhor, ele estende para a sua família. E a promessa do Senhor é de longa vida para o homem que teme ao Senhor. Por isso, bem-aventurado, feliz é o homem, aquele que teme ao Senhor, aquele que reconhece quem é Deus. É o Deus que tirou ele ali do Egito, da casa da servidão. É o Senhor que trouxe ali para uma terra a qual eles conquistaram, que o Senhor conquistou por eles, que não foi muitas vezes por causa dos esforços dele. E outra coisa bastante interessante, que o Senhor escolheu eles não por causa de ser eles uma nação numerosa, não por ser ele um povo a qual merecia ser escolhido pelo Senhor, mas unicamente pela misericórdia do Senhor. E hoje, para nós, irmãos, que fazemos parte da família da aliança do Senhor, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. A nós também, assim como o povo hebreu que foi libertado pelo Senhor do Egito, nós também fomos libertados. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como está escrito lá no livro de Colossenses. Então, isso é um motivo para nós nos alegrar. Isso é motivo para que você seja bem-aventurado, para você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O mundo hoje, eles têm muitas vezes uma visão equivocada, muitas vezes, do que seja felicidade e do que seja sucesso. Há um tempo atrás eu vi com a minha esposa um filme, sabe aqueles filmes que muitas vezes que você fica pensando, que impacta, né? Não porque o filme seja bom, mas é o que eu fiquei inconformado com a atitude do homem do filme, né? O filme chama A Casa,
Ele tem na Netflix. Vocês vão ficar curiosos de assistir o filme. Então é a história de um homem que ele tem uma visão. Ele é um publicitário. Então ele fez um comercial de uma família toda feliz. Sabe a família que o pessoal chama de família margarina, doriana, né? Aquela família feliz. Então ele fez esse comercial, ele apresenta lá para a agência de publicidade. Só que ele está com umas ideias consideradas antigas, retrógradas. Então ele perde o seu emprego. Ele não consegue, ele tenta apresentar para as outras agências de publicidade, mas ninguém aceita o trabalho dele. E por ele perder o emprego, ele não consegue pagar o aluguel, então ele tem que entregar a casa. O carro dele, um carro de luxo, ele tem que entregar, vai morar num bairro mais humilde. Só que ele não aceita aquela vida. Como ele tem ainda a chave da antiga casa, o que ele faz? Lá, apesar de já ter gente morando, ele começa a entrar na casa e passar o dia na casa, enquanto a família está trabalhando. Então vai lá, pega tudo da geladeira, assiste TV, deita na cama, dorme, levanta. E quando o pessoal está chegando, vai embora. Ele começa a fazer isso todo dia. Porque ele tem uma ideia errada do que seja ser bem-sucedido e do que seja a felicidade. Mas o texto diz que bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, e como consequência desse temor, como consequência de andar nos caminhos do Senhor, uma das bênçãos que o Senhor concede ao homem é que do trabalho das suas mãos ele possa comer, ele possa usufruir, ele ter usufruto do seu trabalho. O povo de Israel, meus irmãos, quando nós olhamos a história do povo de Israel, houve momentos que o povo desobedecia ao Senhor, não temia ao Senhor, andavam atrás de outros deuses, e no livro de Juízes é relatado que aquilo que o povo plantava, vinha os inimigos, os midianitas, roubar toda a plantação do povo. No texto lá de Juízes, no capítulo 6, versículo 1, dizendo assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, e em tanta multidão que se não podiam contar, e nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Imagina um povo, uma nação totalmente agrícola, economia agrícola, e aquilo que eles plantavam, vinha o inimigo e destruía. No livro de Juízes é apresentado que o povo, então, o Senhor levantava juízes, o povo se arrependia, voltava ao Senhor, a temer ao Senhor, a adorar ao Senhor, e o Senhor concedia que eles fossem favorecidos. Então, pela graça de Deus, eles podiam comer do fruto da terra. E o texto diz que do trabalho das tuas mãos comerás. Isso é bênção do Senhor. Muitas vezes dentro das famílias, não sei se algum de vocês já teve notícias ou conhece, já vivenciou uma experiência ou de alguém que passou por essa experiência, daquelas famílias a qual o pai de família trabalha e quando a família pensa que vai usufruir daquele bem, do salário, muitas vezes o homem, vítima de um vício de jogo, perde todo o salário e a família fica passando necessidades. Trabalhando muitas vezes 30 dias e quando recebe, gasta todo o seu dinheiro através de um vício. Mas a promessa do Senhor é para que aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, o Senhor abençoa de forma que ele possa usufruir, comer
das obras das suas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. Então esse é o sucesso. Não é aquela ideia daquele homem que eu falei do filme, que tinha uma ideia equivocada do que seria ser bem-sucedido, mas é temer ao Senhor. E aqui a bênção do Senhor se estendendo também ao lar. Olha que interessante, o versículo 3. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua casa. Então a bênção do Senhor se estendendo ao lar, na família. E aqui temos as figuras da esposa, de filhos, da casa. Então a bênção do Senhor se estendendo ao lar. O Senhor, a bênção do Senhor conceder que o homem tenha a sua esposa e ela seja como a videira frutífera. E aqui são usados dois elementos, né? Os irmãos perceberam, tanto de videira como de oliveira. A videira que produz a uva, a oliveira que produz as azeitonas, dois símbolos que na Bíblia representa a felicidade, representa o sustento. Os irmãos lembram do Salmo 104, que diz assim: do alto das tuas moradas regas os montes, a terra, e farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem e o azeite que lhe dá o brilho ao rosto. Então o Senhor agracia ao homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, de sorte que ele seja abençoado ao seu lar com a sua esposa, que ele possa ter filhos segundo a vontade do Senhor. E os filhos é comparado aqui como os rebentos de oliveira à roda da tua mesa, que diz que ainda, o texto usa como rebentos que ainda não frutificaram, mas que é a bênção para que no futuro ainda será abençoado, eles frutificarão, e isso é bênção do Senhor. E o versículo 4, como considerando todas estas coisas, de ser o homem feliz que teme o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, que come do fruto do trabalho, que usufrui do trabalho, que é feliz, que tem o seu lar abençoado pelo Senhor. Olha o versículo 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso numa exclamação, isso é bênção. Olha como é abençoado aquele homem que teme ao Senhor. Hoje, meus irmãos, temos tantas ameaças às famílias. Hoje, nós ensinamos os nossos filhos no caminho do Senhor, e temos um mandato, como nós lemos ali no texto de Deuteronômio 6, de a cada momento de ensinar a palavra do Senhor. Ouça, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, e isso você deve inculcar a seus filhos em todo momento, andando, levantando, em todo momento deve ensinar os seus filhos a respeito do Senhor, a respeito da sua palavra. Somente quando a família ela observa ao Senhor, as suas leis, ela está preservada para enfrentar o mundo. São tantas as ameaças que têm surgido contra a família hoje. As pessoas ridicularizam o que é chamado de família tradicional, aquela família que Deus estabeleceu, compondo de um homem, uma mulher e seus filhos. De todas as formas, na mídia, é ridicularizado. E a família do Senhor, família que pertence à aliança do Senhor, ela deve estar de forma humilde, temendo ao Senhor, não deixando de ensinar aos seus filhos a palavra do Senhor, não deixando de congregar, não deixando de praticar em seu lar o culto doméstico,
Responsabilidade aos pais do ensino da palavra do Senhor. Responsabilidade dos pais de ser um exemplo para o seu lar, para a sua família, de homens que temem o Senhor, que andam nos seus caminhos, pois os filhos têm os seus pais como exemplo. Mas se ver o seu pai, que frequenta a igreja, praticar coisas inconvenientes, a maltratar a sua esposa, a se embebedar, a ter tantas outras coisas erradas, a mentir, a fraudar, qual é o exemplo que esse pai de família está dando à sua família? Meus irmãos, feliz é o homem que teme ao Senhor, é o homem que tem reverência para com o Senhor, é o homem que tem os estatutos do Senhor e observa esses estatutos. Hoje precisa ser resgatado, muitas vezes, o culto doméstico nos lares. Porque no momento que você não ensina a palavra do Senhor, você não ensina a cultuar ao Senhor, a adorar ao Senhor, muitas vezes, quando você quiser fazer essas coisas, pode ser muitas vezes tarde. Eu lembro, já citei aqui uma vez, um pastor que disse que um dos membros procurou a ele para dizer com quantos anos, qual a idade que eu devo ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. E ele perguntou, qual a idade do seu filho? Ele tem 6 meses. Então você já perdeu 6 meses. É todo momento ensinando a palavra do Senhor. E sendo um exemplo de homem que teme o Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. Prepare seus filhos. Ensine a palavra do Senhor. Leiam salmos, decorem salmos, trechos da palavra do Senhor. Ensine doutrina para os seus filhos. Muitas vezes tem pais que acham que isso é muito pesado para ensinar os seus filhos. Nós somos uma igreja confessional. Nós temos nossos símbolos de fé. Estude com seus filhos o breve catecismo de Westminster. Ensine o seu filho a oração do Senhor. Ensine o seu filho o credo apostólico. Prepare seu filho para ser um adorador do Senhor, para ser um homem que anda no Senhor e pratica os mandamentos, que anda nos caminhos do Senhor. Porque o mundo está cheio de falsas ideias, falsas filosofias, tantas e tantas coisas erradas. Mas é bem-aventurado aquele homem que reconhece que ele serve um Deus, o Deus da aliança, o Deus que o libertou, que tirou do império das trevas, e agora ele passa isso para a sua família. E no versículo 5 vai apresentar a bênção ali do Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Uma das coisas que o crente hebreu tinha é a preocupação com o lugar onde ele ia adorar ao Senhor. Lembra que nós falamos no comecinho? A felicidade daquelas pessoas saindo em caravana, indo em direção a Jerusalém para adorar ao Senhor. E o texto diz, porque lá estava o templo do Senhor. Ali tinha o templo, a representação de que Deus estava ali. Então o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então o hebreu piedoso, ele não seria plenamente abençoado enquanto ele não visse ali onde estava a casa do Senhor, onde estava Jerusalém, estando ela em paz. E ele sabia que todas as vezes que ele ia ali até Jerusalém para adorar ao Senhor,
ele era abençoado pelo Senhor, então ele poderia voltar agora para sua casa na paz do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para ele ver ainda as promessas do Senhor na vida dele, para ele ver os filhos dos filhos dele. Olha que promessa da bênção do Senhor deste homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Agora eu pergunto para vocês, para cada um de vocês: você é este bem-aventurado que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos? Se você é esse homem bem-aventurado, então a promessa do Senhor para com sua vida é de que você, do trabalho das suas mãos, você vai comer, você vai usufruir. O trabalho, meus irmãos, é bênção do Senhor. E nós vimos na palavra do Senhor, desde o momento em que Deus criou o homem, ele abençoou o homem, ele deu deveres ao homem antes mesmo da queda. Ele concedeu ao homem que nomeasse os animais, ele deu ao homem a capacidade de cultivar ali o jardim. É claro que só depois da queda aconteceu que pelo suor do rosto dele, ele comeria o pão dele. Deus não promete em momento algum da sua palavra dinheiro fácil para ninguém. Por isso que é bênção do Senhor o trabalho. E se você teme ao Senhor, você vai usufruir do bem do seu trabalho, e feliz será, e tudo te irá bem. E na sua casa, a tua esposa, o seu cônjuge, será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. E o Senhor Deus nos abençoe nesse sentido, de sermos abençoados, porque tememos ao Senhor. Nós reconhecemos quem é Deus e aquilo que Ele fez por nós. E por reconhecer o Senhor, nós prostrarmos, reconhecendo a Ele que Ele é um Deus zeloso, e por ser zeloso, desejamos cumprir os seus mandamentos e andar nos seus caminhos. Que Deus possa abençoar as nossas famílias, a cada um, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, lembrando que nós somos a família da aliança do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.